hoje sobre os compromissos que o cristão deve ter. Amém? O que mais falta hoje em dia, às vezes, não só dentro da igreja, como dentro das nossas casas, muitas das vezes, é o compromisso. Porque muitos casamentos e relacionamentos não dão certo por falta de compromisso. Porque muitas pessoas são mandadas embora do trabalho, às vezes, por falta de compromisso. E aqui nós vemos na palavra do Senhor que pela primeira vez a igreja foram chamados os verdadeiros cristãos. E isso tem faltado no meio cristão. Amém? Então o primeiro compromisso que eu quero falar, eu selecionei apenas 7, para procurar esclarecer e ser mais rápido. 7 compromissos. O primeiro aqui que eu quero falar é que o primeiro compromisso que eu e você deve ter é com Deus. Se você tem um sonho de um dia pregar a palavra, de estar no louvor, de ser um obreiro, de ser uma irmã da oração, não importa o compromisso que você queira estar, o primeiro passo que você tem que ter é o teu compromisso com Deus. Se você não tiver um compromisso com Deus, você pode iniciar como obreiro, como obreira, mas você vai ficar no meio do caminho. Você vai iniciar no louvor, mas vai ficar no meio do caminho, porque você não trouxe para você o mais importante, que é a presença de Deus. Então, se você não tiver um compromisso com o primeiro ser, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, você não vai ter com a igreja, você não vai ter com o pastor, você não vai ter compromisso nenhum aqui na igreja. Você está compreendendo? A primeira vez aqui em Antioquia que a igreja foi chamada dos verdadeiros cristãos, amém? Eu vou ler mais alguns versículos aqui, não precisa achar. Se tiver dificuldade ou quiser lembrar depois, você lê na tua casa. Em Mateus capítulo 22, do 36 em diante, diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. Se você não compreender o que eu quero passar para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você pode até gostar de estar dentro da igreja, gostar de louvar, gostar de adorar, mas em qualquer luta, em meio a esse tempo que você passar, vai fazer você parar no meio do caminho. Quantos relacionamentos eu disse agora há pouco que se acabam por falta de compromisso? E o que mais falta hoje no meio evangélico, muitas das vezes, é o compromisso com nosso Deus. Amém? O primeiro grande mandamento que eu e você não pode esquecer é o nosso compromisso com Deus. Diz mais aqui em Atos capítulo 5, do 29 em diante. Pedro diz assim: os demais apóstolos afirmam: é mais importante nós obedecermos a Deus do que os homens. Agora eu quero passar para você ao segundo passo. Logo você vai entender tudo que eu quero passar aqui. O segundo compromisso que você tem que ter, se você quer ser um verdadeiro cristão, amém? É com a palavra. O segundo compromisso que você tem que ter é com a palavra de Deus, com a palavra, a Bíblia. Você tem um compromisso e tem que honrar também, amém? E aonde diz isso? Em Tiago capítulo 1, do 22 em diante, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a alguém que contempla o seu rosto no espelho e depois desaparece. Continuando no 26, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, não toma cuidado com o que fala, está enganando a si mesmo, e a sua religião é em vão. Em vão, aliás, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminável de todas as coisas erradas do mundo. O que eu quero que você compreenda nessa noite: eu e você, nós temos que ter um compromisso com Deus, e o segundo compromisso é com a palavra. Se você não tiver esses compromissos e não conseguir compreender o que eu quero que você compreenda em nome do Senhor Jesus, certamente alguma coisa na vida vai te magoar tanto que você vai trocar o Senhor Jesus por causa de qualquer coisa. Eu conheço obreiros que trocou o Senhor Jesus por namorado, tudo porque não tem um compromisso com Deus. Se o seu compromisso for com Deus, Deus transforma a pessoa que está do teu lado. Ela não precisa te abandonar. Glória a Deus. Ela não precisa. E mesmo se ela o fizer, o próprio Deus que você honrou o compromisso com Ele vai honrar com você. Porque a Bíblia diz: eu honro os que me honram. Primeiro eu e você temos que fazer a sua parte. Amém? Um relacionamento
O que vai fazer o teu esposo, a tua esposa não trair, mesmo estando trabalhando a 100 quilômetros longe ou algum tempo longe? O compromisso dele com Deus. Se ele não tiver, o seu marido ou sua esposa, um compromisso com Deus, ele não vai ter um compromisso com a palavra. Ele não vai ter o próximo compromisso que eu já vou passar para você aqui. Mas continuando, para não me deter muito, depois eu faço um resumo de tudo. Diz mais aqui em João capítulo 2, do 4 em diante: aquele que diz: eu conheço quem é Deus, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda as palavras, nele a verdade tem sido aperfeiçoada por Deus. Amém? Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve andar como também ele andou. Se eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho que andar como Jesus andou. Amanhã todo mundo vai trabalhar ou não? Ou alguns vão levantar, ou está frio, acho que eu vou ficar dormindo em casa, acho que eu não vou não porque está frio. Você tem um compromisso lá com o teu trabalho. Então faça sol, faça frio, faça chuva, você vai. Amém? Mas muitas das vezes, quando é dia de ir para o culto, quando eu tenho uma reunião de obreiro, uma reunião, eu sempre coloco alguma coisa na minha frente. Eu sempre priorizo coisas que não deveriam. Hoje eu não vou porque está frio, hoje eu não vou porque veio uma visita na minha casa. Se você não honrar o primeiro mandamento, que é o compromisso com Deus, você não vai ter também o compromisso com a palavra. É por isso que você vê irmãos e irmãs ficando no meio do caminho, porque ele ainda não conseguiu ter o batismo do Espírito Santo, e sem ele ela não consegue. Ela até quer, gosta de estar na igreja, gosta de louvar, gosta de fazer muita coisa, mas ela não vai ter raiz o suficiente. Amém? O terceiro compromisso que eu coloquei aqui é que nós temos que ter um compromisso com nós mesmos. Amém? Eu creio que todo mundo já tomou banho hoje, já ou não? Almoçaram? Escovaram o dente ou não? De vez em quando escova. Por que você faz isso? Porque você tem um compromisso com você, sim ou não? Por que você usa um perfume? Você tem um compromisso com o seu corpo, com a sua vida. Amém? Mas olha os versículos que falam em relação a isso. Em Lucas 21:34 diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês, o nosso coração, fique sobrecarregado com a consequência das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o dia do Senhor, não venha sobre nós repentinamente, como uma armadilha, pois virá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer. Amém? Para que possam estar em pé na presença do Filho de Deus. Você tem um compromisso com você. Você tem um compromisso com você. Amém? Muitas pessoas dizem: eu não sou amada pelo meu marido. Mas a questão não é não ser amada. A questão é que eu só tenho o que eu dou primeiro. A própria palavra de Deus diz que eu preciso dar primeiro para receber. Se você dá pouco amor, você vai receber pouco amor. Se você der pouca atenção, você vai receber pouca atenção. Se você se sacrificar pouco, ou der pouca atenção à palavra de Deus aqui, você também vai receber pouco. Para muitas pessoas a Santa Ceia é algo santo. Para outras pessoas que não têm um compromisso com Deus, é um simples suquinho da uva e um pãozinho, mais nada. E não sabe nem por que faz, ou por que está fazendo, ou faz porque o pai e a mãe o fez. Você tem que honrar o compromisso com Deus. E todos nós, eu creio que todos vocês que estão aqui têm um chamado de Deus. Tem um chamado de Deus. E você sabe se você tem honrado o teu compromisso com Deus. Porque se você não honra esse primeiro compromisso, os demais você também não vai honrar. Amém? Em 1 Coríntios 10:12 diz assim: por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Em 1 Coríntios 11:26 diz assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento, come e bebe por seu próprio juízo. E por isso que há entre vocês, muitos de nós, fracos e doentes, e não são poucos que dormem. Por tomar a Santa Ceia indignamente. Você tem um compromisso com você. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. E como eu já falei até aquele outro dia que eu estive aqui, nós podemos entrar na igreja de qualquer maneira. Você pode estar aqui na igreja hoje brigado com o teu pai, brigado com a tua mãe,
desanimado da sua vida, desanimado de tudo. Você pode estar aqui, entrar aqui sem ânimo nenhum, até de ouvir a palavra. Mas para mim entrar lá no reino da glória com Deus, eu tenho que ter compromisso com Deus. Eu tenho que ter compromisso com a palavra. E eu tenho que ter compromisso comigo mesmo. Amém? Em Romanos 14:12 diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar as pessoas, os outros. Pelo contrário, tome cada um decisão e não se torne um tropeço de escândalo diante dos irmãos. Se for para você mentir, para que o seu irmão veja, ou alguém veja e caia, não faça isso. Não minta. Fale a verdade, por mais que custe algo dentro de você. Por mais que lá no teu trabalho é difícil. Se uma moça ou um rapaz mexe com você no trabalho, chega para tua esposa e fala: o fulano fica olhando para mim. Passe confiança àquela pessoa que está do teu lado. Talvez hoje você não tenha essa capacidade de fazer isso, porque você já quebrou a confiança da pessoa que está do teu lado lá atrás, errando. Amém? Nunca é tarde para nós mudar, mas você tem que fazer a diferença. Todos esses compromissos que eu estou falando, você só vai conseguir honrar se você conseguir honrar o primeiro com Deus. Caso contrário, você pode estar aqui dentro da igreja, pode estar em gravatinho como eu, nós vamos agradar, vamos enganar nós mesmos, mas não vamos conseguir honrar o nosso compromisso com Deus. Amém? O próximo compromisso, eu falei primeiro, com Deus. Segundo, com a palavra. Terceiro, com nós mesmos. O quarto compromisso que eu tenho que ter, com a nossa família. Você tem um compromisso com a sua esposa, com o teu marido, com os filhos, com os teus irmãos. Você tem compromisso com eles lá dentro da tua casa. Porque quem é a pessoa mais próxima que Deus pode usar dentro da tua casa para ganhar a sua família para Jesus? É você. Ah, mas eu não tenho capacidade. Eu também não tenho. E Deus costuma escolher pessoas como nós, sem capacidade nenhuma, para ganhar aquelas pessoas mais difíceis. E Deus escolheu você. Mas para que Deus possa te usar nessa noite, para que Deus possa te renovar através da Santa Ceia, você sair diferente, você tem que lembrar com quem você tem compromisso. Você tem que lembrar para quem você prometeu louvar, cantar, pregar, ensinar. Amém? Porque se for para o homem, você vai ficar no meio do caminho. Agora, se o seu compromisso é com Deus, meu irmão, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir chuva, vai vir o que for, mas o teu compromisso com Deus, Ele vai garantir com que você fique de pé. Amém? O nosso compromisso com a família, onde diz isso? Em 1 Coríntios 7:32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, da casa do Senhor, de como agradar ao Senhor, de como agradar a Deus. Mas aquele que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuide das coisas do Senhor, para ser santa, assim como o corpo no espírito. Mas a mulher casada se preocupe com as coisas do mundo, da casa, de como agradar o seu marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não por imitações, mas tendo em vista que os decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distrações alguma. Amém? Glória a Deus. Mais um versículo aqui, eu vou sendo o mais rápido possível. Em Timóteo capítulo 3, do 4 diz: o que governa bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. E se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Uma coisa que eu quero que você compreenda: o primeiro compromisso com quem eu tenho que ter? Quem lembra? Rapidinho. O segundo. Terceiro. Quarto. Família. Mas e a igreja aqui? Onde entra? É o próximo. O próximo compromisso. Por que eu não vou conseguir honrar um compromisso com a igreja sem eu honrar primeiro os outros? É isso que eu quero que você entenda. É por isso que muitos ficam no meio do caminho. É por isso eu sei o quanto é a gente fazer reunião e a pessoa não vir. Eu sei o que é duro muitas das vezes. O pastor, a sua esposa ora, clama a Deus uma palavra, jejum, você me mostra algo para passar para o teu servo. Aí eles se preparam, eles vêm. Quando chega aqui, cadê na reunião? Tem quem?
As pessoas, por quê? Porque ela não tem um compromisso com Deus, então ela não vai conseguir honrar nenhum outro compromisso. Quem está compreendendo? Não é porque de repente você está dentro da igreja e não conseguiu entender porque sua vida ainda não mudou, porque não foi batizado com o Espírito Santo, porque você não honrou o seu primeiro compromisso e não vai conseguir honrar o resto enquanto não tomar essa decisão. Amém? O próximo compromisso é com a igreja, e esse não é para todo mundo. Amém? É só para aqueles que conseguem honrar os outros demais. Por isso se o seu irmão do teu lado, ele leva as coisas de Deus à brincadeira, não faça assim a você. Amém? Faça para Deus, e Ele vai te retribuir. Amém? O próximo compromisso que eu tenho com a igreja, vou ler um versículo, já estou acabando, depois mais 2 eu encerro, que diz assim, em 1 Coríntios 12:12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um dele no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer às mãos, eu não preciso mais de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso mais de você. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais... Os membros do corpo que parecem ser mais frágeis, mais necessários. De maneira que o membro sofre. Quando o membro sofre, todo o corpo sofre e padece com ele. Você, quantos dedos tem na mão? Um dedo que falta vai fazer falta. Talvez um amigo do teu lado, um irmão, teu marido, que poderia estar aí hoje, não está, faz falta. Talvez essa pessoa está na casa assistindo agora, passando o tempo por qualquer besteira, mas o Espírito Santo anseia, tem ciúme por essa pessoa e ficou esperando por ela. Você já deixou seu namorado esperando, sua namorada esperando? Dia de frio, hoje eu nem vou namorar hoje na casa da minha namorada porque está frio. É assim que funciona? Pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar... Quanto mais frio, melhor. Não tem tempo ruim, sim ou não? Porque quando você tem compromisso com aquela outra pessoa e você ama, você vai fazer o possível e o impossível para estar do lado daquela pessoa. Se você tem um compromisso com teu Deus, você vai lembrar disso quando chegar dia de culto e você não estiver aqui. Quando tiver um dia da reunião, mas hoje eu vou ligar lá, não vou nada. Uma coisa é você ter um trabalho e você não poder ir. De repente vai acontecer isso, ou no caso pela pandemia, uma doença. Outra coisa é você ficar na tua casa assistindo, ou perdendo o teu tempo, sabendo que você marcou um compromisso com o teu Deus. Você pode não ver Ele, mas você sabe que Ele está aqui. Porque se você tem um compromisso e não está honrando, certamente, dentro do teu coração, Ele já está te cobrando por isso, por algo que você deveria estar fazendo e não está. Não pense que você é fraco, que você vai ficar no meio do caminho porque você não prega igual ao teu irmão, não canta igual ao outro, não. Você primeiro precisa honrar o primeiro compromisso com Deus, para conseguir executar os demais. Amém? Continuando. O próximo testemunho, aliás, o próximo compromisso que eu tenho é com o meu testemunho. Quem é você fora da igreja? Quem é você fora daqui? Porque que às vezes eu converso com muitos jovens lá na igreja. Eu nem me apresentei no começo, eu quero adiantar, mas alguns já conhecem. Mas nós somos lá na cidade de Barretos, uma cidade vizinha lá, chamada Jaborandi, pequenininha, de 6.000 habitantes. Estamos lá já há 7 anos já, né? Estamos lá, temos um ministério próprio, amém? E Deus tem nos abençoado. E o que eu mais percebo nos jovens, muitas das vezes, é a falta de compromisso. Vejam os pais, o quanto que eles sofrem com o filho que não tem um compromisso de levantar, dobrar o seu cobertor, de lavar um copo, não tem compromisso com nada. E isso influencia ele também dentro da igreja, na escola e em todas as áreas. Mas eu tenho um compromisso com o meu testemunho, porque muitos filhos não vêm para a igreja, porque vê o pai e a mãe lá na sala, falando, o pastor termina o culto tarde, porque cobra nós demais, para que tanta reunião, para que tanta reunião? Para que isso? Para que aquilo? Para que pedir isso? Sim ou não? Às vezes seu pai e sua mãe está falando, o filho está lá jogando videogame, ele está fazendo alguma coisa, mas ele está ouvindo assim,
Aí ele pensa: por que eu vou para a igreja se nem meu pai e minha mãe mudam estando lá? Você não influencia ele. Eu vou te dar um exemplo. Digamos que aqui do lado vendesse um lanche, um x-tudo, e eu chegasse e falasse assim para os irmãos: eu acabei de comer um lanche ali, me deu uma dor de barriga. Você iria comer lá ou não? Por quê? Você ia arriscar ou não? Vai arriscar ou não? Você arriscaria comer num lugar que passaria mal? Não. Mas se eu chegasse e falar: rapaz, do lado ali vende um lanche, mas que lanche gostoso. É só de eu começar a falar, já começa a dar água na sua boca, porque você é o testemunho vivo de Jesus Cristo na tua casa. Seus filhos vão mudar, você mudar. Sua namorada vai mudar quando você mudar. Seu namorado vai mudar quando você mudar. É assim, nós sempre estamos esperando a pessoa do nosso lado mudar, mas tem que partir de nós. Aquele primeiro pessoa dentro da casa, a primeira pessoa que tiver um compromisso com Deus, ele vai mudar toda a sua família. Talvez não muito pelo que ele fala, mas por suas atitudes, porque seu pai e sua mãe é você. Amém? Você tem que ter compromisso com o teu testemunho. E diz aqui, depois mais um e eu encerro. Em 2 Coríntios 3, do 2 em diante, diz assim: vocês não são a nossa, olha aqui, 2 Coríntios 3, do 2 em diante. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo. Igreja, eu e você, nós somos uma carta viva para a nossa família de quem é Jesus. Se talvez as pessoas na nossa casa não estão afim de Jesus, porque talvez nem nós mesmos amamos a Ele como deveria, não respeitamos, ou não damos a mínima vontade dele se tornar, porque não vivemos o que deveríamos viver. Amém? Você é uma carta viva de Deus lá no teu trabalho. Você pode trabalhar no meio de um monte de pessoas que são crentes e também vivem tudo errado, mas você pode ser a diferença lá, começando hoje. Glória a Deus. Seja o melhor aqui dentro que Jesus quer que você seja. Glória a Deus. Amém? O dia que você for escolher, será que eu vou para o culto ou não? Será que eu vou lá ou não? Você tem que ver, você tem compromisso com Deus? Será que se fosse o seu trabalho você iria? Então você pode fazer melhor do que está fazendo hoje. Amém? Em 2 Coríntios 5, do 20 em diante, diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como de Deus, exortassem por meio de nós, em Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas através dessa palavra Deus quer se reconciliar com você. Glória a Deus. Para a gente poder viver um novo de Deus, a gente tem que aprender, esquecer o passado. O que você foi de onde para lá, acabou, não dá para mudar, mas dá para mudar hoje. Se você falhou, prometeu que ia fazer algo e não fez, prometeu que ia ser fiel a Deus e não é, está na hora de mudar. Uma coisa eu digo para os irmãos: se o seu marido não conseguir ser fiel a Deus, ele vai conseguir ser fiel a você? Se você não consegue ser fiel a Deus, será mesmo que você conseguirá ser fiel ao seu marido? Para pensar. Tudo se resume: eu só vou conseguir agradar a Deus quando eu tiver um compromisso com Ele. Amém? Amém. A fidelidade, seja do dízimo, seja a oferta, você só vai conseguir honrar se você conseguir honrar o seu primeiro compromisso. Você não vai conseguir honrar o resto quando você não tem compromisso com Deus. Por isso que Jesus disse: se fizer os 2 mandamentos, está feito 10. Primeiro, amar a Deus acima de tudo. Na hora que eu recebo o pagamento, eu olho como que funciona. Eu sei que é difícil hoje em dia, que as condições não estão bem para todo mundo, mas como eu acabei de ler, é melhor você agradar a Deus do que aos homens. Confiar em Deus, amar a Deus, é fazer de tudo por Ele. Eu não sei se você tem alguém na tua casa que você ama agora, mas se uma pessoa ligar agora desesperada, precisando de um remédio, talvez você já gastou todo o seu pagamento, ou seja, pagou todas as suas contas, não tem dinheiro nenhum. Seu pai e sua mãe ligam: eu preciso de um remédio de R$1.000. Você dá um jeito, porque você ama aquela pessoa e tem um compromisso com ela. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu sei que a igreja tem conta para pagar, tem tudo, e você é um membro disso aqui.
Você tem um compromisso com o seu testemunho. Amém? Você saber, se eu não ajudar esse mês, o outro irmão ajuda. Se faltar um dedo, meu irmão, pode ter certeza que na hora que eu for executar um trabalho, vai ter dificuldade, vai pesar para os demais. Se outro dedo meu machucar, os demais vão ter que fazer mais força para suportar. E até quando um só vai ter que carregar por todos. Cada um de vocês tem um compromisso com Deus. E está na hora de honrar. Não só de palavras, mas com atitudes. Glória a Deus. Sabe quando eu agrado a Deus? Quando eu renuncio a mim mesmo. Viver para Deus é viver pela fé. É isso que é difícil. Viver pela fé. E é por isso que Deus te escolheu. Porque você tem essa capacidade. Para nós encerrar o 7º compromisso, vamos recordar só os demais. O primeiro compromisso com Deus. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. A igreja. Lembrando que eu preciso ter os 4 primeiros compromissos, senão eu não vou conseguir honrar aqui dentro da igreja. Você está compreendendo? Amém? Depois vem para a igreja, aí eu vou conseguir ser um obreiro, um irmão do louvor, alguém dedicado, porque eu estou conseguindo honrar os demais. Se eu não conseguir honrar o primeiro, vai ficar difícil honrar todos. Depois eu tenho um compromisso com o meu testemunho. Lá no teu trabalho é muito importante quem você é. Amém? O último compromisso que eu tenho com a nação, com essa cidade, você tem um compromisso. Você também tem um compromisso com o país. Muitas das vezes, ore. Os dados móveis estão desativados. Quando você for orar essa noite, ore. Ore pelo pastor aqui, pela sua esposa. Ore pelo prefeito, pelos vereadores. Ah, mas eu não gosto dele, é tudo ladrão. É fácil nós julgar como todo mundo não presta. Imagina só, eu não sei você, não sei como o pastor enfrenta as coisas por aí. Se eu entrar num supermercado de terno e gravata, eu sou tratado de uma maneira. Mas se eu entrar todo sujo do trabalho, de graxa, de cimento, o que for, as pessoas me tratam de outra maneira. Porque as pessoas, elas costumam ver você pela roupa que veste por algo. Deus, Ele olha dentro de você, dentro do teu coração. Amém? E se você tem um compromisso com a nação, do que me adianta eu vir e falar: meu Deus, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abre uma porta de emprego para mim. Na tua casa, você lá é o crentão que fala mal do presidente, fala mal do prefeito, fala mal de todo mundo. Igreja, já tem o diabo para isso. Não se misture com essas coisas. Olhe por eles, pai. A palavra de Deus diz que ninguém recebe cargo algum se de Deus não for o quê? Dado. Então lá, meu pai, ajuda eles, pai. Tenha misericórdia deles, pai. Se estão fazendo bom ou ruim, vão contar para Deus, assim como eu e você. Verdade. Amém? E mais um conselho para a gente encerrar. Você é um servo de Cristo ou do diabo? Cristo, glória a Deus. Pensa aí, é difícil pensar, né? E aí, você é servo de Cristo ou do diabo? Então, a partir de hoje, não faça o que o diabo faz. O diabo, ele pega uma pessoa do nada, que você nem conhece, pega lá, grava um vídeo na internet e começa a falar mal de tudo quanto é pastor. É porque o pastor é ladrão porque perde isso, mas aqui o fulano é isso, o fulano é aquilo, e os evangélicos faz o quê? Espalha. Para isso tem o diabo. Quantos vídeos de pregação aqui da própria igreja você já mandou para um amigo seu, para uma amiga? Aí você não fala: meu amigo não vai gostar se eu mandar, minha mãe não vai gostar. Quando é para Deus, o diabo te impede, mas quando é para o mal, o diabo te empurra para fazer. Para analisar. Se hoje o pastor está aqui pregando, é porque se a gente voltar o tempo lá uns 60, 70 anos atrás, tinha pessoas fiel a Deus, no dízimo, na oferta, que se sacrificaram fora do país, para que a palavra viesse a esse país, deram uma vida pelo Evangelho. Agora cabe eu e você fazer o mesmo. Se você pode fazer para Deus, por que não fazer? Ah, mas eu tenho que devolver ali R$100 de dízimo ali, poxa, porque o dízimo você devolve e você não dá. Ah, tudo bem, você não devolve porque vai faltar? Com certeza, se você for comer um lanche em qualquer lugar com a namorada, você vai gastar talvez muito mais, ou até em qualquer outro lugar. Mas para Deus não pode, vai faltar, para Deus não dá. Sim ou não? Vá no cinema, a pipoca está mais caro que o filme. Sim ou não? Sim. Para analisar.
Só uma reflexão para você entender. A igreja, eu frequentava uma igreja que já encerra, amém? Para não tomar mais tempo, perdão, um pouquinho do tempo, irmão. Eu frequentava uma igreja, até comentei com o pastor, e foi ali que a minha vida se transformou, meu casamento se transformou. Eu era uma pessoa totalmente perturbada, tratava na mente, eu tinha uma dor de cabeça que não passava. Minha esposa sofreu 5 anos de depressão, tentou tirar a própria vida 3 vezes antes da gente conhecer Jesus. Um pastor queria me ajudar, ligava para mim, eu não queria, porque quando a gente está mal, a pessoa que você menos quer que fique ligando para você é o pastor ou os irmãos da igreja. Então, quando ele ligar para você, você ficar nervosinho, pode reparar, algo não está bem em você, porque ele não liga porque ele quer, mas porque Deus o cobrou para fazer. Então, quando ele ia até na casa, eu falava que eu não queria saber, mas eu estava destruído. Até que um dia ele foi assim mesmo, orou para mim, orou para minha esposa, expulsou aquele demônio, aquele mal da nossa vida. E nós começamos a ir somente a sexta-feira. E eu trabalhava, eu ganhava um salário alto, eu ganhava lá 8 mil reais na época. Um salário excelente. Quanto seria o meu dízimo? 800 reais. Eu devolvia? Não, era muito. Eu tinha dó. E eu comecei, até o dia, eu cheguei um dia, tinha um Golf zerinho que eu tinha comprado. Aí eu falei, pastor, eu tenho dinheiro para ir para a igreja. Ele tirou assim, 20 reais, está aqui. Pega aqui, abastece o carro e vai lá. Eu tive que ir, não tinha desculpa mais para adiantar. Aí fui, comecei, a palavra começou a mexer comigo. A primeira vez eu não gostei, porque feriu o meu orgulho, as coisas erradas que eu estava fazendo. Mas começou a mexer comigo, e Deus começou a mostrar os meus erros. E ele falava, poxa, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar luz. E naquela época o salário mínimo era em torno de 300 e pouquinho. Pra você ter uma noção, se eu tivesse tirado o coração do dinheiro, aquela igreja estaria aberta até hoje. Mas aquela igreja se fechou. Aquela casa de oração me ganhou para o Senhor Jesus. Ganhou eu e minha esposa. Ali eu conheci o Senhor Jesus e meu casamento foi transformado ali. Mas aquela casa de oração se fechou, porque eu poderia ter feito algo por ela e não fiz. Não espera perder aquilo que você tem para dar valor. Não espera perder também a pessoa que você ama do teu lado para dar valor. Isso é terrível. E eu me arrependo até hoje. Se eu pudesse voltar lá atrás, porque imagina só o dízimo que eu devolvesse lá ajudaria. Eu tinha dó de devolver 800 reais, mas eu gastava de som no carro mais de 2 mil, 3 mil, fora em viagens, coisa e gastava, esbanjava, tudo que você puder imaginar. Mas para a igreja, não. Eu não me lembro de dar, acho que nem 5 reais na época de oferta lá, porque eu era muquirana. Mas depois que Jesus quebrantou meu coração, eu pude ver que eu poderia ter feito mais para aquela igreja. Aquela igreja se fechou, nós ficamos dispersos. Depois que o Senhor Jesus nos resgatou novamente, fui aprendendo a palavra. E quando nós abrimos a igreja lá naquela cidade onde nós estamos, lá pequenininha, 6 mil habitantes, eu acho que uma vila aqui. Quando foi para lá, eu não sabia o nome, eu orei a Deus, e Deus tocou no meu coração. Sabe aquela igrejinha que fechou lá? Aquela igrejinha que era lá na cidade de Votorantim, que fechou, que era chamada Celestial. Aquela igrejinha que fechou porque você poderia ter ajudado e não fez. É esse o nome que você vai dar. Você vai iniciar o trabalho que você poderia ter ajudado a continuar e fechou. Então é esse nome da igreja que nós lemos lá, Igreja Celestial. Que eu iniciei um trabalho lá naquela cidade em nome do Senhor Jesus, eu e minha esposa, dando sequência àquela igreja que já faz mais de 10 anos que se fechou. Então uma coisa eu digo para você: fazer a obra de Deus não é fácil. Se o pastor pudesse orar e falasse para Deus: Senhor, coloca um peso sobre os meus ombros, sobre esse povo aqui, vocês iriam dar valor do que é estar aqui, o que é derramar lágrima para você, o que é saber muitas das vezes que eu precisar pagar uma conta e não dá. Se você pode fazer o melhor, faça. Seja um coluna dessa obra, seja um verdadeiro praticante da palavra. Quando você receber o seu salário, fale assim: Pai, toca no meu coração, mas eu quero fazer, eu quero ajudar, Pai. Eu quero ser eu não posso permitir, por mim isso aqui não fecha. Você tem que falar, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Não foi só eu que falhei lá atrás, muitos outros. Mas hoje eu estou continuando a obra do Senhor e me arrependo de não ter feito algo lá atrás. Não faço mesmo. Lute por essa casa de oração. Eu já passei por igreja grande,
muitas igrejas grandes estão corrompidas. Você nem tem noção. O que passa na internet não é nem 10% do que a realidade de muitas igrejas que eu conheço por aí. Valorize as pequenas, muitas das vezes, que amam você de verdade, que muitas das vezes fazem várias reuniões. Faça isso se você honra o teu compromisso. Primeiro compromisso com quem é? Deus. Para encerrar. Segundo, tem? Terceiro, tem compromisso com você? Próximo. Próximo, você tem também um compromisso com a igreja. Próximo, você tem o teu testemunho lá fora. E último, com a nação. Faça a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. Às vezes você se perguntava na escola: por que eu era patinho feio? Porque você nasceu diferente para fazer a diferença. Glória a Deus. Nasceu você para fazer a diferença. Você foi perseguido lá desde a escola, porque você nasceu para ser diferente. Você não tem que ser: meu pai e minha mãe só falam mal da igreja. Então você vai mostrar para eles o que vale uma pessoa estar dentro de uma casa de oração. Como Deus transforma as pessoas, como Deus transforma a vida, como Deus sara, cura, liberta. Seja alguém diferente na tua casa. Amém? Reconcilie com Deus hoje. Você tem 7 passos, mas tudo vai começar do primeiro. E começa hoje, quando você tomar uma atitude, participar da Santa Ceia, entregar sua vida para Jesus. E se não é batizado, corre para o pastor e fala: pastor, acelera aí, tem uma piscina? Amém? Quem compreendeu a palavra? Aleluia. Amém? Glorifica a Deus bem forte. Aleluia. E quem puder, na permissão do pastor, quem puder dar uma força para nós temos um canal no YouTube chamado Ministro Everton. Quem puder, se inscreve lá para dar uma força para nós lá, tá bom? Ministro Everton. Deus abençoe a todos. Aleluia.